Primeira discussão do PLOME número 001/2022. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: acrescenta o artigo 154-A à Lei Orgânica do Município de Jacareí. Apresentação do projeto. Eu quero aqui dizer que estarei apresentando agora a segunda lei que é importante para essa cobrança que há da emenda constitucional, as duas emendas constitucionais, que obrigam os municípios a ter essa lei aprovada pela nossa casa. Também aqui eu não vou estar lendo a lei inteira, apesar que a lei é curta, né? Então vou fazer a leitura da lei. Apesar dessa lei já ter sido discutido, como falei, em audiências públicas, né, em reuniões nessa casa, juntamente com o prefeito. A lei diz o seguinte: artigo 1º, fica acrescido o artigo 154-A à Lei Orgânica do Município de Jacareí, em atendimento ao inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, alterada pela emenda constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019, com a seguinte redação: artigo 154-A. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, observado o tempo de contribuição, os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. Para os fins e dispositivo do caput desse artigo, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima de 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, desde que comprovem o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Artigo 2º. As regras de transição serão estabelecidas através da lei complementar para a concessão de aposentadoria aos servidores que já se encontram vinculados ao regime próprio da data de entrada em vigor dessa emenda. Artigo 3º. Essa emenda à lei orgânica entrará em vigor na data de sua promulgação. Assina Isaías José Santana, prefeito do município de Jacareí. Vou estar lendo agora a mensagem do prefeito, que diz o seguinte: tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de emenda à Lei Orgânica, que acrescenta o artigo 154-A à Lei Orgânica do município de Jacareí. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica visa estabelecer a idade mínima para a aposentadoria dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência social, adequando o ordenamento jurídico municipal aos ditames estabelecidos pela emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. A definição da idade mínima para a aposentadoria dos servidores, a Lei Orgânica do município, constitui providência determinada pela nova redação atribuída ao artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, pela emenda constitucional número 103 de 2019, devendo os demais requisitos para a aposentadoria dos servidores serem fixados através da lei complementar, cujo projeto foi encaminhado a esta Casa Legislativa nessa mesma data, projeto de lei complementar número 103, de 20 de maio de 2022. A adequação da idade mínima para a concessão de aposentadoria aos servidores no patamar proposto, visa observar os mesmos níveis estabelecidos no âmbito do regime próprio dos servidores federais no regime geral da Previdência Social, propiciando a isonomia entre os regimes.
Com respeito aos servidores ocupantes do cargo de professor, destacamos que o atendimento ao previsto no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, o presente projeto estabelece suas idades mínimas reduzida em 5 anos, em relação à idade estabelecida para os demais servidores, desde que comprove um tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, sem prejuízo do estabelecimento das novas idades mínimas, regras de transição para fixada na Lei Complementar, Projeto de Lei Complementar número 3, de 20 de maio de 2022, amenizando o impacto dessa alteração aos servidores que já se encontrem vinculados ao regime próprio de previdência e que estão próximos do cumprimento dos atuais requisitos para a aposentadoria. Diante da justificativa apresentadas, entendemos ser de primordial importância a aprovação dessa emenda à lei orgânica, sendo a proposta apresentada à medida que melhor atende os interesses públicos envolvidos. Destaca-se que o presente projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que esse projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal, justificando que nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina o prefeito Isaías José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Bom, esse projeto é um projeto simples, em que, na verdade, você acrescenta um artigo 154A, a lei orgânica, no caso. Essa mudança se deve justamente à emenda constitucional 103, como foi citado aqui já várias vezes, que ela deixa nos mesmos níveis do INSS e também dos servidores federais a idade mínima para se aposentar. É lógico que existe uma diferença para os professores, em que os professores poderão se aposentar 5 anos antes do prazo, realmente da idade mínima que foi estipulada. É lógico que os professores também têm que fazer essa comprovação. Então, a lei nada mais mais do que uma equiparação à lei aprovada a nível federal, tá, em que tanto os servidores federais como também do INSS, que todos contribuem, tenham realmente a mesma idade para aposentar no caso. Então, desde já, conto com os nobres pares para que vote favoravelmente a esse projeto de lei. E lembro que será em 2 discussões. Então, hoje nós estamos votando a primeira discussão e daqui a 15 dias, conforme fala realmente a lei, diz que tem que ser votado novamente. Então, conto com o apoio de todos vocês, votando favoravelmente. O projeto está em discussão. Boa tarde mais uma vez a todos. Eu quero ser breve na discussão desse projeto. Um projeto de fundamental importância desse conjunto de propostas para a gente alterar o sistema previdenciário. E se trata da primeira votação, que depende de uma maioria qualificada, ou seja, 9 votos favoráveis de 13 vereadores, porque neste caso o presidente da casa também vota, porque estamos alterando um dispositivo da lei orgânica do município, que é nada mais, nada menos que a Constituição do município. E eu quero pedir licença e me apropriar de parte da fala do vereador Roninha, que brilhantemente colocou
que nós estamos tratando do passado, do presente e do futuro. E neste caso, em que nós estamos alterando a idade mínima para a aposentadoria, nós estamos resolvendo algo no presente, mas olhando o futuro. Olhando o futuro. Se trata de uma lei aparentemente muito simples, que traz dentro da similaridade que eu disse no projeto anterior, a idade mínima para aposentadoria da mulher aos 62 anos, hoje 55, está indo para 62, e o homem de 60 para 65 anos, destacando que existe uma diferenciação para os professores, ou seja, a mulher professora passa a se aposentar aos 57 anos e o homem com 60, 5 anos a menos. Mas repito, para os novos servidores, aqueles que ingressarem no serviço público depois da aprovação desta lei. Não se trata de regras para quem já está no sistema, porque isso vai ser amplamente discutido e votado no outro projeto que vai entrar nesta casa. Aí o presidente me corrija se eu estiver enganado, porque existe uma sequência lógica de aprovação dos projetos. Então aprovamos o reparcelamento e o parcelamento, agora estamos alterando a idade mínima para quem ingressar. Na semana que vem, dia 15/6, vamos tratar das regras de transição, e no artigo 2º desta lei já fala que as regras de transição serão estabelecidas através de lei complementar. Isso nos traz uma segurança jurídica, uma tranquilidade para que a gente altere para quem pretende entrar no jogo. Porque eu concordo que não é justo você mudar a regra do jogo com ele andando. Ninguém gostaria de fazer isso, né, William? Vocês que estão lá no conselho, vocês sabem e têm até mais domínio de números do déficit do IPMJ, e por isso que nós estamos aqui nos sacrificando, porque eu me incluo na condição de servidor, para que a gente tenha condição de se aposentar e ter dinheiro para receber numa fase que não é fácil. A gente sabe a precariedade do idoso, não é exclusividade de Jacareí, mas do Brasil. Então eu quero mais uma vez agradecer a união, o discernimento de todos os vereadores. E eu me recordo aqui que o vereador Rodrigo Salomão está ali ao fundo, que na primeira reunião, vereador, estávamos vereador Roninha, vereador Rogério, o senhor e mais vereador Luiz Flávio, e daquela conversa surgiu o debate da maioridade para fins de pensão, que no projeto inicial estava aos 18 anos, e aí não tinha similaridade, porque o regime geral, o INSS, já aplicava o 21. E para nossa grata surpresa, no dia seguinte, quando fomos, dia seguinte não, na semana seguinte, que foi numa segunda-feira, quando fomos debater com o prefeito, e que nos encontramos com o sindicato também estava com a mesma proposta, de 21. Então nós somamos nessa emenda e foi acolhida dentro das 15 que eu disse antes. Hernani, só uma parte, eu me lembro muito bem, até a nossa preocupação, falou, e se a pessoa estiver fazendo faculdade, tudo, mas qual o limite que nós vamos encontrar para a cidade? Foi uma discussão muito importante para a gente pensar aí nas entrelinhas. Perfeito, o senhor colocou, e dentro dos dois, então aqui eu já vou aproveitar a oportunidade que um dos itens que não foi acolhido, porque a sigla INSS
não tem o último S à toa. Aquele último S se refere ao social. Nós deixamos em vários momentos os números de lado para pensar na vida humana, nas pessoas diretamente afetadas com tudo isso que nós estamos aprovando aqui. Então, o vereador Rodrigo muito bem lembrou que nós falamos, olha, vamos pensar naqueles jovens que estão fazendo faculdade, que perde às vezes um ente querido, que é a fonte de receita da família e que depois fica com dificuldade para pagar uma faculdade. E essa batalha nós não conseguimos vencer por um motivo legal, não tem a similaridade. Judicialmente isso pode ser discutido e deve ser discutido. As leis são feitas para serem alteradas com o passar do tempo. Elas têm que ser aprimoradas porque elas são aplicadas aos cidadãos, que somos nós. Então, se o judiciário passa a ter, só mais um minuto, senhor presidente, repetidas decisões, isso faz com que os poderes constituídos pensem em novas propostas. E eu concluo dizendo que, dentro da linha de coerência das votações, nós voltaremos em segunda votação com esse projeto no dia 22 de junho. 22 de junho. E serei favorável por uma questão simples, não gostaria de alterar a idade, mas se nós formos dentro de um equilíbrio fiscal e pensando na perspectiva de vida, que hoje é de 76,1, nós vamos entender que quem vai entrar agora são pessoas mais jovens que vão ter uma perspectiva de vida bem superior à nossa. Projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador. Senhor presidente, eu vou discutir. Perdão, que estava respondendo a mensagem aqui. Senhor presidente, cumprimentar também a todos que estão nos assistindo, e hoje acho que em especial muitos servidores públicos, professores da nossa rede municipal de educação, profissionais da área da saúde que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui votando 2 primeiros projetos da reforma previdenciária proposta aí pelo atual prefeito Isaías. E alguns dispositivos estão na Constituição e que altera a idade mínima, não é? Que vilipendia o direito dos servidores públicos, que servidores públicos que ganham tão pouco no nosso país, né? Numa situação tão difícil que nós estamos enfrentando, e ainda agora tem que passar por uma reforma previdenciária, e, ao meu ver, totalmente desarrazoada, uma reforma da Previdência que retira, ao meu ver, direitos extremamente básicos dos servidores. Em outro momento vou tratar aqui da contribuição dos aposentados e pensionistas, vou tratar aqui de outros direitos que vão ser vilipendiados dos nossos servidores públicos. Respeito meus nobres colegas, respeito aqueles que pensam em contrário, mas não vou deixar de debater esse projeto aqui na tribuna da Câmara. Primeiro que há uma tentativa de sempre se dizer que se está na Constituição, o município tem que cumprir, se está na lei, o município tem que cumprir. Sabe que, Cibele, esse é um tema muito importante no direito, o que nos leva a pensar sobre as leis, e muitas vezes leis injustas, e é importante a gente retratar a história do direito
para que eu possa defender aqui o meu posicionamento. Antes de se romper com a monarquia, de se romper com os regimes absolutistas, quem elaborava a lei eram os reis. Então o rei é que dizia qual lei que é do reinado dele. O rei é que dizia quem ia sofrer a pena de morte, quem ia receber tal quantia, era ele que fazia a lei. E depois, num determinado momento, com a evolução, quando as monarquias começaram a cair, vieram os regimes ditos democráticos e que se guiavam pela lei. E parece que a humanidade tentou encontrar aquele caminho de se guiar pela lei. Então a lei escrita era que deveria seguir. Então isso passou a virar um consenso na sociedade. Se existe lei, nós temos que cumprir. E alguns utilizaram dessa premissa no direito para construir leis totalmente injustas. Por exemplo, na Alemanha, muitos juristas defendiam as leis da Alemanha, à época que previam a morte dos judeus, que previam o aborto forçado. Estava na lei. Então muitos juristas, muitos juízes, muitos promotores diziam, não, precisa cumprir a lei, que essa lei aí está escrita, e se ela foi aprovada, ela precisa ser cumprida. Então o conteúdo da lei, ele também precisa ser justo, ele também precisa trazer um senso de justiça. E nesse caso aqui, guardadas as suas devidas proporções, a lei que instituiu a reforma previdenciária, ela é uma lei totalmente injusta com os nossos servidores, sobretudo os aposentados e pensionistas, e quem não é ainda, será. E a reforma da Previdência previu que os servidores públicos, mesmo depois de aposentados, terão que contribuir. Já contribuíram 30, 35 anos de suas vidas, e depois de se aposentar, ainda vão precisar contribuir. Eu pergunto a você, servidor, a você que nos assiste, é uma lei justa? O conteúdo dessa lei é justo? Cobrar de quem já contribuiu 30, 35 anos da sua vida, e quando se aposenta ou quando recebe a pensão, é o momento que mais precisa da sua remuneração intacta, para comprar alimentação, para comprar medicamento, para pagar suas despesas mais básicas? Esse conteúdo da lei é justo? Ao meu juízo, não. E é bem por isso que vou aqui dizer uma das primeiras aulas que guardei muito na faculdade de Direito, que dizia assim: lute sempre pelo direito, mas quando o direito se confrontar com a justiça, lute pela justiça. Continuarei, através do nosso mandato, sempre lutando pela justiça. Projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa casa, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, eu, quando passei nessa casa em 2012, juntamente com o vereador Hernani Barreto, que foi a primeira pessoa que eu encontrei assim que recebi a notícia de que estava eleito na eleição de 2012, e parece que as águas se encontram no mesmo rio. Estamos juntos aí hoje no mesmo partido, interessante. Eu estava vendo aqui essa mudança, a lei orgânica do município,
e estive conversando com o Hernani, ele estava passando alguns dados, que vários municípios não fizeram a adequação à lei orgânica municipal e por esse motivo ficaram sem ter condições de entrarem nas novas regras de transição. A lei orgânica do município é uma peça fundamental para cada um de nós, vereadores que estamos nessa casa. Eu estava até conversando com o doutor, Wagner, e falando a respeito da lei orgânica. Se essa lei ela não for votada no dia de hoje, só um exemplo para quem está em casa, a mudança na lei orgânica municipal, o projeto que vai se votar da reforma, ele fica inviável em alguns pontos, até porque não tem fixado umidade mínima para que a pessoa possa se aposentar. E isso tem que ser fixado primeiro na lei orgânica municipal, porque a lei orgânica é que rege os projetos de mudança do município com respeito a algumas situações, Então, nós sempre buscamos informações para saber com quem realmente entende, e o vereador Hernani está até falando para mim que teve municípios que não conseguiram, receber aí a condição de mudança no seu município, por eles não se adequarem. Pois não, vereador Hernani? Perfeito, vereador Rogério Timóteo. Eu quero só complementar, porque eu estou aqui, como o senhor disse, nós buscamos sempre o embasamento técnico concreto, porque a gente está lidando com vidas, são praticamente 7.000 famílias. Então está em minhas mãos aqui o relatório de maio deste ano, emitido pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, que apontam que nós temos aproximadamente 2.200 municípios que possuem regime próprio. Destes, 164 apresentaram alterações parciais nas regras, 238 reformas amplas, mas sem o envio da lei orgânica, da alteração da idade mínima, e somente 55 apresentaram também com a lei orgânica. Se a gente for fazer uma somatória aqui, passa um pouquinho talvez de 500, talvez nem chegue a 500, dos 2.200. Sabe quantos tiveram a aprovação até agora? 2 municípios, 2. E os 2 que tiveram aprovação foi porque fizeram copia e cola da emenda 103, que são regras duras, que dói na alma do servidor público, do aposentado e do pensionista. Diferente do que nós estamos fazendo, que tivemos que nos debruçar, estudar, se aprofundar e um exercício coletivo para chegar em regras mais brandas. Obrigado. Por esse motivo, a peça principal que está em votação aqui é a lei orgânica. É uma peça muito importante aqui nessa casa. Eu nem digo que é uma matéria simples, por mais que seja um trecho simples, mas isso aqui é muito mais sério do que se imagina. Você está mexendo na lei orgânica municipal, para que as outras alterações elas tenham validade, para que essa alteração que dispõe sobre o plano de benefício do regime próprio de previdência tenha validade, tem muita coisa aqui. Para ter validade, vai depender dessa mudança de hoje da lei orgânica. Tanto é que a votação dessa é completamente diferente. Com 7 votos, você consegue aprovar essas regras. Pastor, se me permite... Mas essa aqui... Pois não, vereador? Bom, seguinte, eu vejo que se obriga os municípios a fazer todas as alterações, Só que tem que seguir a regra deles. Era muito mais fácil
lá em cima, né, ter mudado já, dar realmente, né, fazer uma lei que fosse para a União, o Estado e os municípios já de uma vez só. Sem precisar mexer na lei municipal. E, de repente, colocar regras para que o município obedeça. Justamente. É muito mais fácil já ter feito a lei lá em cima já, né? E nem precisaria mudar nenhuma outra regra do jogo. Vereador, muito bom. O senhor só me permite participar do debate e dizer o seguinte, que daí nós temos que pegar a Constituição, vereador Edgar, porque aí nós temos a nossa autonomia e independência. Então, o que acontece? Se a gente ficasse refém dentro do sistema federativo, aquilo que a União impusesse, pode ter certeza. Como acontece, eu vou dar um exemplo muito simples, com relação aos 25% aplicado na educação e os 15% aplicado na saúde. Tem município que 25% é muito na educação, tem município que 25% é pouco, de acordo com cada realidade. Então, por isso... Só um minutinho, vereador, só para me pedir aqui o tempo, né? Porque aí o senhor está falando. Senhor presidente, só para terminar. Só para concluir. Então, por isso que a gente não pode ficar refém de uma norma federal, porque a realidade nossa é diferente do município vizinho. Nós temos um déficit, mas tem município que tem déficit muito maior, tem outros que têm superávit. Eu não conheço superávit nesse momento, mas pode ter. Então, por esse motivo, por ter vindo lá de cima, nós temos que fazer a mudança aqui, que é uma mudança séria. Não é simples, por mais que está ali um artigo mudado, precisa de mais 2 votos. Voto comum, 7 votos, mas esse voto da mudança precisa de 9 votos, então é 7 mais 2. Então, por isso que esse projeto é muito importante da mudança da lei orgânica. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal da forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Para este primeiro momento, já voto favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Contrário. O projeto do município, de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, assunto: acrescenta o artigo 154A à lei orgânica do município de Jacareí. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e 1 voto contra. Próximo projeto.